Lucas capítulo 5, versículo 1. Se você já está aí sintonizado, seja no seu aplicativo, seja na sua Bíblia impressa ou nos telões, diga bem forte, amém. Ok, acompanhe comigo aí. Versículo 1. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus: não temas, Simão, de agora em diante serás pescador de homens. E levando-os os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nesse final de semana, especialmente de ontem para hoje, toda a sociedade está aclamando a morte, está invocando morte para as suas vidas, para as suas casas, para dentro da sua casa, para os seus negócios, para as suas famílias, uns de forma inconsciente e ignorante, outros de forma bem consciente. Estão invocando o poder da morte. E a morte, ela não se manifesta apenas de forma física quando nós perdemos um ente querido. A morte, ela se manifesta de várias formas. E uma delas foi a que eu falei, através da religiosidade, trazendo apatia espiritual. Mas uma outra manifestação da morte na vida de uma pessoa é a frustração. Diga comigo, frustração. Diga mais forte, frustração. E nessa passagem nós vemos uma manifestação de frustração em Simão Pedro, que era chamado de Simão naquele então. Nós vemos que Simão, ele era um empresário. Simão era um homem que tinha muitos barcos e ele tinha até sócios, tanto que Tiago e João eram sócios dele naquele empreendimento. Eles tinham barcos, eles vendiam peixes, eles tinham algo bem estruturado. E Simão, por ele ter aquele negócio e ter vários barcos e ter sócios junto com ele, ele não era ignorante em relação à área de operação na qual ele estava fazendo. Então ele entendia a respeito do tempo que ele tinha que pescar, ele entendia a respeito da maré alta, ele entendia que momento e qual horário ele deveria pescar os peixes. Ele sabia em qual momento do lago ou do mar aquele determinado tipo de peixe estaria. Ele era um expert, assim como você no seu local de trabalho, ou no seu empreendimento, ou nos seus negócios. Você é um expert, um especialista pela sua experiência e também pela sua técnica, pelo desenvolvimento das habilidades. Você se tornou um expert na sua área
área de trabalho, na sua operação, nos seus negócios, no seu empreendimento. Assim também era Pedro. Ele não era um ignorante. E ele tinha não apenas um barco, ele tinha muitos barcos. Diga comigo, muitos barcos. E como que eu sei disso, apóstola? Porque Jesus estava ali falando às multidões e ele pediu um dos barcos de Pedro para que ele pudesse se afastar mais e desde o barco ele tivesse uma amplitude para que a voz dele ecoasse sobre as multidões que estavam seguindo. E Pedro, gentilmente, ele foi de forma generosa e deu um dos barcos para Jesus, mas ele continuou trabalhando nos seus outros barcos. Então ele não tinha apenas um barco, ele tinha vários barcos. O negócio dele era um negócio bem sucedido, mas algo aconteceu aqui. Ele tinha empreendido toda a noite, ele tinha trabalhado durante toda a noite, ele sabia que aquele esforço dele iria gerar um resultado, ele sabia que aquele esforço que ele tinha iria trazer um resultado satisfatório para ele, porque ele sabia que o tempo era tempo certo para pescar, e ele foi junto com todos os seus colaboradores, entraram no mar e durante toda a noite eles se esforçaram, eles trabalharam, eles empreenderam e eles estavam ali se esforçando, mas não tiveram nenhum resultado, não conseguiram pescar nenhum peixe. Pedro empreendeu toda a noite, mas ele não foi bem sucedido naquilo que ele tinha empreendido. Pedro trabalhou toda a noite, mas ele não deu certo naquilo que ele empreendeu. Eu não sei se você está empreendendo algo, eu não sei se você está trabalhando em algo, talvez você esteja empreendendo, talvez você esteja trabalhando, talvez você esteja colocando o seu esforço, mas você esteja como Pedro, não esteja vendo resultados satisfatórios, ou talvez os resultados sejam resultados mínimos, ou talvez não tenha nenhum resultado daquilo que ele estava empreendendo. Eu quero dizer algo para você nesse dia: é nas fases mais escuras da nossa vida que os maiores milagres acontecem. Eu vou repetir. Pedro estava toda a noite, ele estava no meio da escuridão, no meio do breu, ele não conseguia enxergar nada, ele estava se esforçando e ele não estava tendo resultados. Mas é nas fases mais escuras e mais difíceis da sua vida que os maiores milagres irão acontecer. Pedro, quando o sol raiou, ele viu que não tinha obtido um resultado sequer, ele não tinha conseguido pescar um peixe sequer, e ele se sentiu fracassado. O fracasso é o resultado mais adverso que todo ser humano carrega. O fracasso vem quando nós esperamos por uma coisa e essa coisa não sai bem. Quando você cria expectativa em algo e esse algo não sai bem, você se sente fracassado. E Pedro estava experimentando o sabor do fracasso. Pedro estava sentindo que ele havia fracassado durante toda aquela noite, que ele havia fracassado na sua carreira empresarial, que ele havia fracassado nos seus negócios. Os pescadores, eles tiveram uma expectativa, eles lançavam as redes uma e outra vez durante toda a noite, mas eles não obtiveram nenhum resultado. A expectativa que eles tiveram em relação àquilo que eles estavam colocando em ação foi adiada. Eles tiveram uma expectativa adiada. E a palavra diz que eles se sentiram tão fracassados que eles voltaram para a praia e começaram a lavar as redes. Agora, ninguém lava as redes de cabeça erguida. Se você já viu um pescador, você não vai ver um pescador lavando as redes de cabeça erguida. Você vai ver um pescador cabisbaixo, lavando as redes. Eles estavam se sentindo envergonhados,
fracassados, eles não tinham mais nenhuma expectativa. Eles estavam ali lavando as redes de cabeça para baixo. Agora eu quero te dizer algo: junto ao fracasso, junto a esse sentimento de fracasso, se manifesta uma emoção tóxica que se chama frustração. Junto ao fracasso vem a frustração. E a frustração é uma manifestação da morte. A frustração é algo que todos nós experimentamos em algum momento das nossas vidas. A frustração vem quando nós começamos a fazer algo bom e de repente aquilo não dá certo, aquilo não consegue ter o resultado que você queria e você começa a se sentir frustrado. A frustração, ela intoxica a nossa motivação. A frustração, ela mina a motivação que há dentro de você. Agora eu quero que você anote bem essa frase. Se você não está anotando nada, então comece a anotar a partir de agora, porque eu vou liberar princípios bem chaves. E um desses princípios é: toda frustração, ela está enraizada na decepção. Eu vou repetir: toda frustração está enraizada na decepção. Você vê aqui que Pedro, ele criou uma expectativa, ele gerou uma expectativa. Essa expectativa não foi correspondida. Ele se decepcionou, ele se sentiu fracassado. E quando ele se decepcionou, algo foi manifesto dentro dele, um sentimento negativo, uma emoção tóxica começou a se manifestar nele, que foi chamada de frustração. Toda frustração nas nossas vidas, ela está enraizada na decepção. E a frustração, o que é uma frustração? A frustração é o medo dos nossos esforços não gerarem os frutos, os resultados que nós queremos. Nós nos esforçamos, nós trabalhamos, nós empreendemos, nós damos o melhor de nós mesmos, mas quando nós não vemos o fruto, quando nós não somos correspondidos dentro da nossa expectativa, a frustração vem e se manifesta. A frustração vem por um resultado que não foi dado à sua vida dentro da medida de expectativa, dentro daquilo que você esperava, dentro daquilo que você pretendia. Agora anote aí, a frustração, ela é um sentimento de fracasso e um sentimento de decepção, que sempre vai aparecer nas nossas vidas perante um momento ou um desejo que não foi realizado. Toda vez que nós não temos as nossas necessidades supridas, os nossos desejos não realizados, os resultados não alcançados, nós enfrentamos frustração. Todas as vezes que nós não temos os nossos sonhos cumpridos, nós enfrentamos frustração. Então, eu quero te dizer algo: o tamanho da sua expectativa é equivalente ao tamanho da sua frustração. Eu vou repetir: o tamanho da sua expectativa é equivalente ao tamanho da sua frustração. O seu nível de expectativa vai determinar também o seu nível de frustração. Por isso que nós devemos sim ter esperança, expectativa, gerar fé. Não me mal interprete nisso. Nós estamos aqui para gerar expectativa. A palavra de Deus diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A expectativa nada mais é do que a antecipação alegre daquilo que é bom. Mas quando você tem uma expectativa exagerada em relação a algo, isso pode gerar frustração na sua vida. E você vê que as maiores pessoas, os maiores guerreiros, os maiores militares dos Estados Unidos, os Sears, existe uma meta onde eles precisam cumprir, e eles têm uma ação onde eles fazem o controle da excitação, o controle da expectativa através da respiração, porque eles não podem permitir que as suas emoções falem mais alto do que a sua razão, a sua consciência. Então, quando você tem uma expectativa exagerada, você gera ansiedade, e a ansiedade
ansiedade não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Pergunta que eu tenho para você é: qual é o seu nível de expectativa? Qual é o seu nível de expectativa em relação a algo? Porque se você está exagerando o seu nível de expectativa, você precisa ter cuidado, porque o nível da sua expectativa exageradamente vai também determinar o nível da sua frustração, porque a sua frustração é do tamanho da sua expectativa. Provérbios 13, versículo 12, coloque nos telões para mim. Provérbios 13, versículo 12 diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O próprio Salomão disse que quando você gera uma expectativa fora de controle e quando a sua expectativa é adiada, isso traz sofrimento ao seu coração. Isso afeta as suas emoções. A questão não é você gerar expectativa por algo, não é você esperar em algo. A questão é: será que você realmente deveria estar esperando isso? Porque não é você ter expectativa sobre algo. Será que essa expectativa que você está tendo está de acordo com o propósito de Deus para a sua vida? Isso é algo para nós refletirmos. Porque por muitas vezes nós colocamos expectativas exageradas em todas as áreas das nossas vidas. Não apenas nos negócios, mas também em relacionamentos. Quantas mulheres colocam expectativas, criam, fantasiam relacionamentos que sequer existem. Estão apenas no mundo da imaginação e geram expectativa e por muitas vezes já estão até casadas no campo da imaginação. E quando acontece algo e não vem o resultado obtido, elas entram num ciclo de frustração. Quantas vezes você gera expectativa pelo seu cônjuge e você cria aquela expectativa em relação ao seu cônjuge, mas quando o tempo vai passando, você vai vendo que não vai obtendo o resultado que você deseja em relação ao seu cônjuge. Isso vai gerando frustração nos relacionamentos. Faz sentido para você? Então você precisa aprender a lidar com a frustração, porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos enfrentar frustrações. Mas se permitirmos que a frustração tome conta de nós, nós estamos tolerando a sombra de morte governar sobre nós. Mas eu profetizo sobre a sua vida que hoje você vai aprender a vencer toda a frustração em qualquer área da sua vida, seja na área profissional, seja na área emocional, área de relacionamentos, na área da saúde. Você vai vencer as frustrações e você vai adquirir os resultados que Deus prometeu para você. Porque você precisa aprender a lidar com as frustrações, porque isso vai determinar a sua vitória e os resultados que você deseja. Agora, antes de nós aprofundarmos mais a respeito da palavra em relação a essa história de Pedro, eu quero te dar apenas 5 dicas práticas, e eu quero que você anote isso. 5 dicas práticas para você tratar com a frustração. Seja frustração na sua área profissional, frustração em seu casamento, frustração com os seus filhos, frustração nos seus negócios, na sua área financeira, frustração em relação à sua saúde. Se você aplicar essas 5 dicas práticas, você vai conseguir eliminar a frustração e alcançar a realização na sua vida. Porque hoje eu quero profetizar que você vai sair da frustração para a realização. Eu vou repetir: você vai sair da frustração para a realização. Você vai sair da frustração para o milagre de Deus na sua vida. A primeira dica que eu quero te dar é, número 1, identifique todos os objetivos ou metas que você fez, mas que você não conseguiu avançar. Coloque no papel todos os objetivos, todas as metas que você
fez, mas que você não obteve resultado, que isso te frustrou, que você não conseguiu avançar. Geralmente os objetivos, as metas que não são alcançáveis, elas vão gerar nas nossas vidas frustrações. Então você está lá, você colocou um objetivo, uma meta. Eu vou todo mês gerar 20 mil reais de recursos na minha vida, mas você não alcançou no primeiro mês, você não alcançou no segundo mês, no terceiro mês, isso já vai gerar uma frustração dentro de você, sim ou não? Então você precisa pontuar os objetivos, as metas que você fez na sua vida e que você não conseguiu avançar, porque isso vai engatilhar esse sentimento de frustração. Agora, perceba, quando você não alcança o seu objetivo, ou não alcança a sua meta, não alcança o seu sonho, não alcança o seu lugar desejado, vem aí junto com o sentimento de frustração, vem tristeza, mas vem também ira. Então a ira, ela é um reflexo de frustração. Toda pessoa irada é um reflexo de frustração. Ela está manifestando um reflexo de frustração na vida dela, por algo ou por alguém. Então quando você está lá no seu relacionamento, e você começa a discutir com o seu cônjuge, você começa a bater boca com ele, você se ira profundamente, perceba, você está se sentindo frustrado, porque você gerou uma expectativa diferente em relação à resposta que ele estava te dando, sim ou não? Então comece a pensar aí quais são os objetivos, quais são as metas que você fez no decorrer de todo esse mês. Eu não vou falar nem desse ano, vou falar desse mês. Quais são as metas, os objetivos que você propôs a fazer durante esse mês e você ainda não alcançou? E hoje já é dia 31, então você fala, eu não alcancei, eu não avancei nisso nesse mês. Provavelmente, se você não tratar isso, você vai engatilhar um sentimento de frustração. Então, para você eliminar a frustração, você primeiro precisa identificar. Identifique quais são os objetivos e as metas que você não alcançou. Aqui na palavra, vamos voltar à palavra. Pedro estava frustrado. Pedro estava se sentindo um fracassado. Ele estava minando toda a frustração. Ele estava abatido. Por quê? Porque ele tinha proposto uma meta. Qual era essa meta? Ter muitos peixes durante toda a noite, fazer uma pesca e ter um resultado extraordinário durante toda a noite. E ele não conseguiu obter esse resultado. E por ele não ter conseguido obter, não ter obtido esse resultado, ele engatilhou esse sentimento negativo de frustração. Pedro estava frustrado por quê? Porque o seu negócio não estava dando certo. A pergunta que eu tenho para você é: será que você está frustrado porque o seu casamento não está dando certo? Será que você está frustrado porque os seus negócios não estão dando certo? Será que você está frustrado porque a criação dos seus filhos não está dando certo? Será que você está frustrado porque a sua situação financeira não está dando certo? Olhe para cada área da sua vida e veja quais são os objetivos e as metas que você propôs e que você não conseguiu obter resultado, porque isso pode estar te causando frustração. Número 2, a segunda dica é: se não está dando certo aquilo que você fez para alcançar o seu objetivo, mude então a estratégia. Mude a sua estratégia para alcançar o seu objetivo. Busque metas alternativas. Faça com que o seu sonho venha a se realizar, a se concretizar. Vamos lá voltar a Pedro. Pedro, ele tinha trabalhado toda a noite, se esforçado toda a noite, pescado toda a noite e não obteve resultado satisfatório. Ele estava frustrado porque o seu negócio não estava dando certo. E o que Jesus fez com ele? Lá no versículo 4, Jesus, quando ele terminou de pregar a multidão, Jesus não abraçou Pedro, Jesus não deu o ombro amigo para Pedro. Jesus falou para Pedro: ei Pedro,
Pedro, volta para o mar alto e lance as suas redes para pescar. Jesus deu uma outra alternativa para Pedro. Pedro tinha pescado durante toda a noite. Jesus falou para Pedro: agora você vai pescar de dia. Busque alternativas, objetivos alternativos para cumprir o seu sonho. Não é que você vai desistir do seu sonho, ou desistir do seu objetivo, ou daquilo que você deseja. Não é para você desistir do seu destino. Não é para você desistir do seu negócio. É para você buscar outras alternativas, outras formas para você cumprir o seu objetivo. Por isso você não pode olhar para a sua dor, você não pode confiar na sua dor, você tem que confiar no plano e no propósito de Deus, porque quando você tem um foco no propósito, no destino, no plano de Deus para a sua vida, você vai encontrar outros caminhos alternativos para chegar a esse propósito, para alcançar esse plano. Então, não desista, não fique cabisbaixo, não se sinta frustrado. Dê o seu melhor sempre. Dê sempre o seu melhor. Há uma frase que eu gosto muito: quando eu dou o melhor se manifesta para mim. É a lei da ação e reação. Por isso que na minha vida sempre eu busco dar o meu melhor em tudo. Porque quando nós damos o nosso melhor em todas as coisas, esse melhor também virá para nós em algum momento. Se você está se sentindo frustrado, você precisa buscar outra rota para você alcançar o seu objetivo. Se o seu negócio não está dando certo, veja outras possibilidades. O que você pode fazer para dar certo? Quais são as outras ações que você pode ter para que a sua saúde melhore, por exemplo? Quais são as outras ações que você pode ter para que o seu relacionamento, o seu casamento, ele venha a ser restaurado? Quais são as outras ações que você pode fazer diferente daquilo que você fez, que pode provocar a salvação nos seus filhos? Quais são as outras metas que você pode fazer para alcançar os recursos necessários que você precisa alcançar? Quantos estão entendendo? Digam amém. Então dê sempre o seu melhor, não desista no meio desse processo. Jesus falou para Pedro, olhou para Pedro e disse: Pedro, agora você vai voltar novamente para o mar e você vai lançar novamente as redes. Porque Pedro, durante a noite você fez isso e não obteve nenhum resultado, mas agora, Pedro, você vai obter resultado, porque você não está fazendo isso de noite, você vai estar fazendo isso de dia. Então busque outras alternativas. Confie na palavra do Senhor, confie no plano do Senhor para você, porque o melhor de Deus vem sobre a sua vida. Deus sempre tem o melhor para você. Apóstola, mas eu não estou conseguindo ver os resultados, eu estou num desespero, está tudo muito difícil, está tudo se fechando para mim. Deus tem o melhor para você, mas você precisa dar o seu melhor, ao invés de ficar se vitimizando na sua frustração. Faz sentido para você? Terceira dica, rapidamente: se permita cometer erros. Nós somos vulneráveis. Nós não somos deuses, nós não somos Deus, nós somos seres humanos. Nós cometemos erros, mas eu quero te dizer algo: o seu erro não define o seu destino. Eu vou repetir: o erro que você cometeu não define o seu destino. Algo que nós temos como lema aqui nessa casa, desde o apóstolo Fernando, é que sempre as pessoas vinham com suas frustrações, os seus pecados, as suas vergonhas, falavam para nós, confessavam para nós, mas ele sempre falava algo. O apóstolo Fernando sempre falava, e eu permaneço dizendo a todos que chegam após mim: eu não me importo com os erros do seu passado. A pergunta que eu tenho para você é: o que você vai fazer daqui para frente? O que você vai fazer daqui para o seu futuro? Se você sabe que o que você fez te fez chegar até aqui de forma errada, frustrada, envergonhada, quais são as ações que você vai ter para mudar e alcançar o destino que Deus tem para você?
Então, se permita cometer erros, não pecados, erros. Se permita cometer erros na sua vida. Você precisa se tornar uma pessoa vulnerável. Nós somos vulneráveis. Nós cometemos erros, mas um erro não vai te desqualificar. Um erro não vai definir o seu destino. Por isso você não pode desistir do seu destino por um erro que você comete, porque cometer o erro não é o fim do mundo. Todos nós cometemos erros, mas os erros, as suas perdas, não vão definir o seu destino. Pedro disse, depois que Jesus falou, Pedro, volta lá para o alto mar, lança novamente as suas redes. No versículo 5, Pedro disse, Simão disse, mestre, eu trabalhei a noite toda, nada apanhamos. Diga comigo, nada. Nada no original grego significa nada, zero, nada, nenhum peixe, nenhum filhotinho de peixe, nada, nada é nada. Ele se esforçou, ele trabalhou a noite toda, mas Simão falou algo, ele disse, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então, eu cometi um erro, Jesus, mas agora eu vou decidir novamente lançar as redes. Não renuncie o sonho que Deus deu para você. Não desista do sonho que Deus deu para você. Avance, siga em frente. Lança a rede uma e outra vez. Lança a rede mais uma vez. A palavra que eu tenho para você nessa manhã é: não se jogue na frustração e na morte. Lance a sua rede mais uma vez e você viverá, você obterá seus resultados. Porque é na sua vulnerabilidade que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É na sua fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. E há uma palavra em Eclesiastes que diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, se você errou ontem, eu quero te dizer algo: a misericórdia do Senhor já foi renovada sobre você nessa manhã, e isso te dá mais uma chance de você recomeçar, de você novamente caminhar, de você não desistir, de você fazer algo acontecer na sua vida. As suas perdas, os seus erros não definem o seu destino. O seu erro, ou melhor, o seu destino não é não é menor do que as suas desilusões. O seu destino é muito maior do que as suas desilusões, do que os seus fracassos, do que as suas frustrações. Às vezes nós fazemos uma tempestade num copo d'água, porque olhamos apenas para aquilo que está dentro da nossa esfera. Mas Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito maior, muito mais grandioso para você. Número 4. Se você está se permitindo cometer erros, o número 4 está relacionado a isso. Você precisa se libertar de todo sentimento de culpa. Porque a culpa é um sentimento pernicioso, é um sentimento venenoso que impede você de avançar. O seu avanço, ele é totalmente afetado quando você carrega a culpa. E a culpa, ela é um fardo que pesa a sua vida, pesa a sua caminhada, impede de você dar mais passos. Pedro estava se sentindo culpado porque ele não tinha obtido o resultado. E a culpa leva a algo, perceba algo. Toda pessoa que se sente culpada, a primeira coisa que ela faz é se isolar. Ela vai se isolando, e ela vai se isolando a tal ponto que ela se desconecta de todas as pessoas. Trazendo para a nossa realidade aqui, quando alguém comete um erro, quando alguém
não confessa o seu erro, quando alguém faz algo e permite que a frustração governe as suas decisões, essa pessoa começa a se sentir culpada e essa pessoa começa a se afastar, a se isolar, e isso prejudica ainda mais. Por isso, não se afogue nas suas frustrações. Eu vou repetir: não se afogue nas suas frustrações. Não foque na sua frustração. Não se amargue na sua frustração. Não crie raiz na sua decepção. Porque quando você cria raiz na sua decepção, você gera frustração. Não foque no porquê isso não está acontecendo na minha vida, ou porquê isso está acontecendo na sua vida. Nossa fé, ela é provada pelo fogo, a palavra de Deus diz. Nossa fé, ela é provada pelo fogo. Então as crises, as adversidades, os dias difíceis, as decepções vêm não para que venhamos a enraizar e gerar sentimentos de frustrações, mas para que venhamos a desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas, para que possamos desenvolver toda a vida de Jesus em nós. Porque ainda que a situação não venha a mudar, eu tenho certeza que você vai mudar. Ainda que não venhamos a obter os resultados, nós vamos nos transformar. E quando somos transformados de dentro para fora, nós conseguimos criar resultados do lado de fora. Então a adversidade, a decepção, a dor, a frustração vem não para que você foque no tamanho da sua frustração, mas para que você comece a tratar do seu interior, para que você comece a confiar em Deus, para que você permita ser tratado por Deus. Pedro estava aqui sendo tratado por Deus. Ele ainda não tinha sido chamado, ele era um empresário, mas ele estava vivendo toda essa situação, porque Jesus sabia que ele se tornaria um pescador de homens. Jesus sabia que mais do que cuidar de negócios, por mais de que tratar dos peixes, ele iria tratar com milhares de vidas. Era muito maior a vocação dele do que o empreendimento que ele carregava. Deixa eu te falar algo: a sua vocação, o seu destino é muito maior do que o seu negócio, do que o seu casamento, do que o seu filho. O seu destino é muito maior, é muito mais grandioso do que isso. Então, se você está frustrado na sua saúde, frustrado no seu casamento, deixa eu te falar algo: permita ser moldado no caráter de Cristo, porque quando você muda, as coisas ao seu redor vão mudar. E eu tenho certeza que quando você muda, os seus negócios vão mudar, o seu casamento vai mudar, os seus filhos vão mudar, suas finanças vão mudar. Sim ou não? Faz sentido para você? Porque são as adversidades, os obstáculos da nossa vida que vão extrair as coisas melhores que há em nós. Vai extrair o melhor de nós. Então, nunca crie uma expectativa ou fantasie uma expectativa na sua realidade. Mude primeiro, porque quando você se transforma, você vai conseguir construir a realidade que você deseja. Agora, perceba algo: quando você enxerga um obstáculo, ou uma crise, ou uma adversidade, que era o que Pedro estava fazendo. Pedro estava triste, Pedro estava lavando as suas redes, Pedro estava fracassado, Pedro estava frustrado. Quando você começa a focar na sua frustração, quando você só olha para a sua crise, você não consegue dar um significado diferente para ela, porque Deus não olha a sua crise, Deus está olhando o recomeço que vai ter através da sua crise. Deus vai estar olhando o reinício que você vai ter através da adversidade que você estava vivendo. Hoje Jesus vai mudar o significado das suas frustrações. Eu vou repetir: hoje Jesus vai mudar o significado das suas frustrações, porque aquilo que você chamou de fracasso, Deus está chamando de recomeço.
recomeço. Aquilo que você está chamando de frustração, Deus está chamando de reinício, de realização, de milagre extraordinário. Então você precisa, para eliminar a sua frustração, você precisa ressignificar tudo aquilo que você está enfrentando como frustração. Você precisa dar um outro significado, porque a sua frustração não é o fim da sua vida. A frustração marca apenas o início de algo maior. Eu vou repetir que você não entendeu. A sua frustração está marcando apenas o início de algo muito maior. Presta atenção. Pedro estava frustrado porque ele não tinha conseguido pescar toda noite. Jesus disse: Pedro, você está frustrado, mas isso só está marcando o início de uma grande multiplicação sobre você. Lança as redes novamente. E quando ele lançou as redes, mediante a palavra de Jesus, os peixes começaram a vir e começaram a multiplicar, ao ponto de que o barco já ia a pique, e ele teve ainda que dar para os outros companheiros de tamanha grandeza e multiplicação que ele estava vivendo. Então, o que você está chamando de frustração hoje, na sua saúde, Deus está te chamando de um recomeço, de um reinício. Joyce, se você está me ouvindo, a frustração que você veio carregando na sua saúde nesse tempo, hoje, aí nesse hospital, Deus está chamando de reinício. Vem um reinício para você, Joyce. Vem um reinício para a sua vida, um reinício para a sua saúde. Você vai sair completamente curada, em nome de Jesus. Se você está enfrentando alguma frustração nas suas finanças, no seu empreendimento, nos seus negócios, deixa eu te falar, isso é apenas o início de algo grande que está prestes a acontecer. Então, apóstola, como que eu faço para vencer a frustração? Como que eu faço para eliminar a frustração? A gente já deu essas 5 dicas que você anotou aí, mas eu quero agora te dar uma chave. Porque as pessoas que não conhecem a Jesus, elas vivem de dicas, elas aplicam, mas isso é apenas momentâneo. Mas nós, como filhos de Deus, nós conseguimos virar chaves no mundo espiritual. E quando nós viramos chaves no mundo espiritual, isso afeta todo mundo espiritual ao nosso favor. Então eu vou te dar uma chave espiritual para você eliminar de vez com a frustração. E essa chave é que você não tem que focar no fracasso. Você tem que se agarrar à palavra profética liberada. Você não tem por que continuar com esse ciclo de fracasso. Você não tem o porquê seguir com essa tristeza. Jesus não chegou para Pedro e falou: Pedro, estou olhando a sua tristeza, estou vendo que você está realmente perdido. Você não conseguiu pegar um peixe sequer essa noite, Pedro. Vem aqui que eu vou te dar um abraço. Eu imagino como deve estar seu estado emocional. Você precisa pagar os seus colaboradores, você precisa honrar os seus compromissos. Eu entendo, Pedro. Vem aqui que eu vou te dar um abraço e nós vamos ver, Pedro, a vitória nessa situação. Não. O que Jesus fez? Jesus disse: Pedro, volta para o mar, para o alto mar, e lance novamente as suas redes. Jesus liberou uma palavra. E Pedro disse: Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu acabei de sair do mar, passei a noite inteira, agora estou aqui lavando as minhas redes, porque eu não peguei um peixe sequer. Eu não consegui pescar nada. A gente não pescou nada. Aí o Senhor está mandando eu novamente voltar para o mar e lançar a minha rede. Eu fiz isso toda noite. Mas, sob a tua palavra, eu vou lançar novamente as minhas redes. A chave no mundo espiritual para você eliminar a frustração é uma palavra profética. É uma palavra de Deus para a sua vida. O que te diferencia
de todas as outras pessoas é que elas podem seguir as dicas, e vocês também podem fazer isso. Elas vão obter um resultado, mas não vão obter a vitória completa, porque a vitória completa vem por uma palavra profética. Basta apenas uma palavra para você sair da sua condição de fracasso e frustração. Basta apenas uma palavra para que a sua realidade seja transformada. Basta apenas uma palavra para você conseguir alcançar o resultado que você deseja dentro do propósito de Deus para a sua vida. Basta apenas uma palavra, e a palavra do Senhor para você na sua frustração hoje é: lance de novo a sua rede. Lance mais uma vez, lance outra vez, lance mais uma vez, tente outra vez, faça novamente acontecer. Lance as redes, Pedro, lance as redes. Nesse momento, quando Jesus liberou a palavra, Pedro disse: até aqui as coisas normais estavam acontecendo, mas Jesus, ele estava ensinando a multidão. Ele não estava preocupado com o que Pedro estava acontecendo, mas ele virou e disse: Pedro, novamente, volta para o mar e lance outra vez as redes. Eu quero te dizer, tente mais uma vez, lance mais uma vez. Eu não sei o que você está enfrentando no seu casamento, lance a rede mais uma vez, não desista. Eu não sei o que você está enfrentando na sua saúde, lance a rede, tente mais uma vez. Eu não sei o que você está enfrentando na sua área financeira, lance novamente as suas redes. Eu não sei o que você está enfrentando na sua área profissional, não desista, lance as suas redes. Uma palavra, diga comigo, uma palavra. Diga mais uma vez, uma palavra. Uma palavra é suficiente para você mudar a sua realidade. Uma palavra profética é suficiente, porque a palavra liberada, ela não define a sua realidade, ela cria realidades. Então eu libero palavra criativa sobre a realidade que você está enfrentando. E eu digo, lance a sua rede, porque o seu casamento irá ser restaurado. Lance a sua rede, porque seus filhos irão se render aos pés de Jesus. Lance a sua rede, porque você vai conseguir o emprego necessário. Lance as suas redes, porque os negócios serão destravados. Lance as suas redes, porque as conexões vão vindo. Lance as suas redes. Há poder criativo na palavra profética. Há poder criativo na palavra profética. Você tem que identificar os objetivos. Você precisa se permitir cometer erros. Você tem que se libertar da culpa. Mas se você tem uma palavra profética, você vai criar a realidade que você deseja. Porque quando você tem uma palavra profética, um milagre acontece na sua vida. Porque é na palavra profética que se encontra o seu milagre. Eu vou repetir, é na palavra profética liberada que se encontra o seu milagre. Agora não adianta nada você ouvir a palavra e não obedecer. Você precisa obedecer a palavra profética. Diga comigo, eu vou obedecer. Diga mais forte, eu vou obedecer.
porque a palavra profética está sendo liberada sobre a sua vida, mas você precisa obedecer, você precisa lançar a sua rede, você precisa fazer a sua parte. E o que aconteceu quando Pedro obedeceu? Você pode ficar de pé que a gente já está terminando. Versículo 6 diz que quando ele fez, diga comigo, fez. Deixa eu ver essa versão. Quando o fizeram, diga comigo, quando o fizeram. Quando Pedro e os seus colaboradores fizeram, fazer é ação. A obediência está relacionada à sua ação. Pedro não olhou para Jesus e disse: Jesus, o Senhor está aí olhando a multidão, pregando a multidão, ensinando a multidão. Eu estou aqui a noite toda. O Senhor não viu nada, eu não consegui pegar nada. Mas eu acredito na sua palavra. Toca aqui. Pá, acredito na sua palavra. E se ele ficasse na praia e não fizesse nada, essa palavra não iria se cumprir na sua vida. Quantos estão me entendendo? Quando o fizeram, Pedro disse: Senhor, não apanhei nada, mas eu agarro essa palavra. Eu não apenas agarro, eu vou lançar a minha rede novamente ao mar. E quando ele lançou, quando ele obedeceu, sabe qual é o maior problema da igreja hoje? É que quer receber a palavra profética, mas não quer obedecer a palavra profética. Muitos de nós perguntamos: por que isso não acontece na minha vida? E entramos em ciclos de frustrações desnecessários por falta de obediência. Porque muitas vezes, e aqui muitos de vocês sabem disso, falamos, liberamos palavras proféticas, mas, não, eu acho que assim é melhor, eu vou fazer desse meu jeito aqui que vai dar certo. E entra em ciclos de frustração desnecessários porque não obedece a palavra profética. Mas eu vou declarar sobre a sua vida que a partir de hoje você não vai apenas receber a palavra, você vai obedecer a palavra profética. Você vai agir em prol da palavra profética. Aquilo que te sabotava nessa hora, a autossabotagem na sua mente, que te levava a uma rebelião, que falava: eu acredito, mas eu não vou fazer, vou pagar para ver se vai acontecer. Deixa eu te falar algo: a sua obediência vai determinar a sua vitória, a sua obediência vai determinar o seu milagre. Jesus falou: lance as redes, Pedro. Pedro disse: eu agarro a sua palavra. E eles o fizeram. E quando o fizeram, o que aconteceu? Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Quando Pedro agiu, o poder miraculoso se manifestou. Os peixes estavam lá? Não posso te responder isso, mas o que eu sei é que quando os céus viram a obediência e a ação de Pedro, os peixezinhos todos, se juntaram perto do barquinho de Pedro. E ele começou a colher. E pegava a rede e jogava. E pegava mais uma e jogava. E pegava mais outra e jogava. E o barco foi se enchendo, porque havia uma grande quantidade de peixes. A sua obediência desata o poder miraculoso de Deus. Qual é o milagre que você precisa? A sua obediência à palavra profética irá desatar o poder miraculoso de Deus ao seu favor. Vem grande quantidade, o poder miraculoso vai se manifestar na sua vida. O Senhor ali naquele momento quebrou o ciclo da frustração, o ciclo do fracasso de Pedro e o introduziu a um futuro em abundância. Eu decreto em nome de Jesus que a sua obediência à palavra profética irá quebrar de uma vez por todas o fracasso e a frustração, irá te introduzir no futuro. Oh, você crê nisso? Você realmente crê nisso?
Pedro ontem funcionou hoje. O que não funcionou para você ontem vai funcionar hoje, vai funcionar amanhã, porque agora você tem uma palavra profética. Pedro lançou as redes pela palavra profética. Os peixes foram atraídos aonde Pedro estava. Ei, os recursos vão ser atraídos até onde você está. Eu vejo recursos vindo, recursos sendo atraídos, recursos chegando ao seu barco, recursos chegando aos seus negócios, porque há poder criativo na palavra de Deus. E você quer ressignificar a sua frustração? Obedeça a palavra profética. É a melhor maneira de você ressignificar a sua frustração, é obedecendo a palavra profética. Por quê? Porque quando você obedece a palavra profética, você sai da frustração para a realização. E isso é ressignificação. Você dá um outro significado ao momento que você estava vivendo. Você está se sentindo frustrado? Frustrado nas suas emoções? Frustrado porque até hoje você não casou? Frustrado porque até hoje você não conseguiu um emprego? Frustrado até hoje porque não conseguiu fechar aquele negócio? Frustrado até hoje porque está com aquela causa na justiça? Frustrado até hoje porque não conseguiu ser curado na sua vida física, na sua saúde? Frustrado porque até hoje você não conseguiu restaurar o seu casamento? Frustrado até hoje porque você não conseguiu ver a salvação dos seus filhos? Ei! Você tem uma palavra profética. Você tem uma palavra profética. Não desista. Lance mais uma vez a sua rede. Lance mais uma vez. Ore mais uma vez. Batalhe mais uma vez. Trabalhe mais uma vez. Lute pelo seu casamento mais uma vez. Lute pelos seus filhos, pela salvação dos seus filhos mais uma vez. Porque a ressignificação vem. E pela palavra profética liberada, quando você obedece, você sai da frustração para a realização. Eu vou repetir. Hoje você vai sair da frustração para a realização. Eu vou repetir mais uma vez, porque você está aí na sua frustração, sentado na sua zona de conforto. Mas a palavra profética é: hoje você sai da sua frustração para a realização. Se manifeste aí. Diga comigo da frustração para a realização. Diga comigo da frustração para a realização. Eu quero te ouvir. 1, 2, 3. Mais uma vez. Mais uma vez. Você vai ver os seus sonhos realizados. Você vai ver os desejos, os recursos que você necessita para implantar os seus negócios realizados. Você vai ver o seu casamento restaurado, realizado. Porque hoje você sai da frustração para a realização. E a realização na sua vida é um milagre de Deus. A realização na sua vida é um milagre de Deus. Por isso que nada se resolve só da boca para fora. Você tem que agir. Pedro teve que lançar novamente as redes. Nós temos que lançar novamente as nossas redes. Nós temos que aplicar os princípios. Nós temos que fazer algo. Nós temos que agir em prol da palavra profética. Porque quando nós obedecemos a palavra profética, ela tem um poder de não apenas criar realidades, mas a palavra profética tem o poder de remover a sua frustração. Eu declaro que pela palavra profética, toda frustração na sua vida emocional nessa hora é eliminada, é removida. E eu libero esperança, eu libero fé, eu libero ousadia, eu libero poder sobrenatural, eu libero esperança em Deus. Que o Deus da esperança te ensine a viver em toda a esperança nesse tempo. Não uma expectativa fantasiosa, mas uma expectativa sobrenatural, porque a palavra profética remove a frustração da sua vida. E a palavra de Deus diz que as redes começaram a se romper
e fizeram um sinal para os seus companheiros que estavam no outro barco. Cadê o pastor Braulio? Pastor Braulio, todo mundo aqui já viu isso. Pastor Braulio, quando vai chamar alguém, faz aí com o seu negócio assim. Ah lá, não precisa nem de microfone, que todo mundo ouve. O tamanho da mão da pessoa também, né? Pastor Braulio faz assim. Faz aí, pastor Braulio. Pedro estava tão carregado do milagre de Deus no seu barco, que o barco começou a ir a pique, as redes começaram a se romper. E o que Pedro fez, pastor Braulio? Chamou seus companheiros para que eles fossem encher os seus barcos. O que Deus tem para fazer na sua vida não é só para você. Você não entendeu? O que Deus vai fazer na sua vida não é só para você, é para alcançar outras pessoas, é para você derramar aquilo que está em você para as outras pessoas. O peixe que era de Pedro foi derramado, foi transportado. Os recursos que vão vir para a sua vida vai ser derramado para outras pessoas. A sua saúde vai ajudar outras pessoas. O seu casamento restaurado vai ajudar outras pessoas. A salvação do seu filho vai ser testemunho para as outras pessoas. O seu trabalho novo vai gerar testemunho e transformação para as pessoas, porque você vai transbordar. Eu vou repetir, você vai transbordar. Pedro só queria encher uma rede a noite toda, mas o que Deus tinha para ele era o transbordar. Não era uma rede, eram muitas redes. Não eram muitas redes, eram muitos barcos com muitas redes. O que vem para a sua vida é exponencial. Por isso não foque na sua frustração, porque Deus chama a sua frustração de apenas um recomeço para algo exponencial na sua vida. Ah, você não entendeu. O que você viveu de frustração nessa semana, nesse mês, nesses últimos meses, eu não sei qual foi a sua frustração, mas essa frustração selou apenas o início de algo exponencial e grandioso para a sua vida. E você tem algo? Levante suas mãos aí e agarre, porque você tem uma palavra profética. Você tem uma palavra profética. Você precisa obedecer a palavra profética, porque o que é para você não é só para você. O propósito da transferência de riquezas não é só para o nosso bem-estar, e entenda bem isso. Porque peixes, dentro da palavra de Deus, implica em recursos, implica em provisão, implica em riquezas, em abundância. Peixes era a fonte de recursos naquela época. Então Pedro, ele era um homem bem sucedido. Porque falar em Pedro era um pescadorzinho. Não. Pedro tinha muitos barcos. Pedro era um homem muito bem sucedido. Eu vou repetir. Pedro era um homem bem sucedido. Isso é para quebrar sua mentalidade de pobreza. Porque muitas vezes nós diminuímos e achamos que Deus só vai chamar aquelas pessoas que estão em escassez, que são humildes. Humildade não tem nada a ver com a quantidade de recursos que você tem. Humildade é uma questão de coração. Tem muito rico, humilde, muito pobre, orgulhoso. Então humildade é uma questão de coração. Pedro estava com seus negócios, era um homem bem sucedido, tinha muitos barcos. Ele entendia dos negócios, mas ele estava vivendo uma frustração. E quando ele agarrou a palavra profética, obedeceu a palavra profética, algo mudou na realidade dele. E a transferência de recursos chegou à mão dele. E ele poderia ter pensado: agora eu tenho muitos peixes. Se ele não derramasse para os outros barcos, se ele não acionasse os seus companheiros, se ele não servisse a sociedade ali naquele momento, ele iria se afogar com aquele tanto de peixe.
Então a transferência de riquezas, ela vem com um único propósito: provocar uma transformação social. Por isso que Deus está levantando uma igreja diferente nesse tempo. Uma igreja que vai invadir, ocupar e transformar a sociedade. Uma igreja que não está apenas ali sentada nos domingos ouvindo uma palavra, mas uma igreja que está se levantando para abençoar outras pessoas, para servir a comunidade, para gerar recursos para a comunidade, para provocar transformação na comunidade. E quanto mais Pedro dava, mais peixe vinha. Porque quando mais você dá, mais você recebe. Essa é a lei do reino. A religiosidade diz que você tem que reter, mas a palavra diz que aquilo que você reter, você vai perder. Porque até aquilo que você reter, você vai perder aquilo que você reter. Mas se você dá, quanto mais você dá, mais é acrescentado na sua vida. Eu vou repetir: quanto mais você dá, mais é acrescentado na sua vida. Então aqui nós vemos um sinal de transferência de riquezas após um ciclo de frustração. O que eu quero te dizer com isso? Agarre aí essa palavra profética. Está vivendo em frustração? Está vivendo em angústia? Viveu um período de fracasso em qualquer área da sua vida? Vem transferência de riquezas e glória para você. Isso é apenas um sinal da realização de Deus para você. E a palavra de Deus diz que todos se espantaram pelo que aconteceu. Eu declaro que aquilo que vai acontecer na sua vida, para a glória de Deus, será de maravilhoso, será tão grandioso, será tão exponencial, será tão glorioso, que todos irão ver que Deus é